A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, um dia abençoado para vocês, que temos um dia na presença do Senhor, que Deus abençoe vossa família, vosso lar, vosso trabalho, em nome de Jesus. Queridos, hoje vamos meditar na palavra do Senhor, no que a palavra de Deus nos diz, em Daniel, capítulo 6, versículo 22. Daniel, capítulo 6, versículo 22. A palavra do Senhor nos diz: Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que eu não me ferisse. Pois é lá, Deus considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor ou majestade. Voltando, repetindo: Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Pois é lá, Deus considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor ou majestade. Queridos, aqui um texto que todos nós conhecemos, a história de Daniel, onde por inveja, foi tramado um plano contra Daniel para que fosse criado um decreto que pudesse acusar Daniel devido a ele orar 3 vezes ao dia. Você tem noção do que é perseguição religiosa, e o que é que a inveja faz, a ganância. Então, queridos, foi tramado, eles conseguiram tramar contra Daniel, mas Daniel estava ileso. Daniel não estava em pecado. Daniel estava firme, sendo fiel ao Senhor Deus, e estava limpo. Mas eles tramaram contra Daniel. Mas Deus permitiu Daniel ser acusado. Deus permitiu Daniel ser preso. Deus permitiu Daniel ir para a cova dos leões. Mas algo aconteceu extraordinário, queridos. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nunca vivemos um justo desamparado. E é verdade. Mas um justo. Daniel aqui estava justo e limpo. Daniel não estava de qualquer jeito. E Daniel estava sendo fiel a Deus acima de todas as coisas. E vejam o que Deus faz na vida de Daniel. Ele diz que quando no versículo 21 o rei diz: E então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu: Ó caro rei, vive para sempre. Foi Daniel que respondeu ao rei quando o rei chamou. Aí no versículo 22, o que a gente leu, que Daniel diz que eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca do leão. Pois era Deus considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi fraude ou delito contra o Senhor ou majestade. Olha só que tremendo aqui. Você imagina Daniel chegando para aqueles camaradas. Você jogou um cidadão nos covos de leões, e Daniel, olha, Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Isso é para quem crê, meus amados irmãos. Daniel aqui estava limpo. E ele vai dizer mais à frente, porque Deus considerou ele inocente aos seus olhos, porque ele não cometeu fraude ou delito contra o Senhor. Daniel estava inocente, tanto diante de Deus, como diante do rei. Fizeram uma trama. Por isso que eu digo, queridos, nós não precisamos estar revidando, querendo revidar, enfrentar, confrontar as pessoas que nos atingem, as pessoas que nos caluniam, aqueles que tentam mal contra a nossa vida. Nós temos que estar preocupados como é que nós estamos diante de Deus. Porque se nós honrarmos a Deus, querido, Deus vai nos dar livramento diariamente e todos os dias. Ele já derrama a sua graça comum, dando livramento e abençoando quem nem acredita nele, como um ateu, por exemplo. Imagine eu e você, que buscamos viver a palavra dele, que acreditemos na sua existência, no seu poder surreal e sobrenatural. Imagine aí. Então nós precisamos estar limpos, nós precisamos nos preocupar a Deus, entregarmos a Deus. Se tem alguém perseguindo você, se você tem alguma bronca de alguém, alguma desavença há anos, comece a orar ao Senhor e entregue para que o Senhor faça a sua justiça. Você vê que em nenhum momento Daniel murmurou contra aqueles homens ou desejou mal deles. Mas o próprio mal daqueles homens os levou à ruína. Porque após tirar Daniel da cova dos leões, o rei mandou jogar aqueles homens que tramaram contra Daniel. Queridos, e não deu tempo de nem chegar na metade da cova dos leões, os leões já tragaram aqueles homens. Deus protegeu Daniel, mas não protegeu aqueles homens. Por quê? Porque eles foram injustos. Eles não estavam limpos.
Portanto, nós precisamos estar limpo. Porque tem gente que diz, os humilhados serão exaltados. Meu querido, quando a Bíblia fala quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado, é por Deus, é você se humilhar aos pés de Deus. Não é porque, alguém me humilhou. Não, você tem que se humilhar nos pés de Deus. A nossa vitória, Salmo 60 12 diz que está em Deus. Então não adianta você querer confrontarmos quem nos persegue, quem tenta o mal contra a nossa vida, tentar resolvermos do nosso jeito. Não, nós temos que orar ao Senhor, pedir que o Senhor faça a sua justiça e que nós viver plena paz e retidão com o Senhor e justiça com o Senhor. Nós precisamos ser justos com Deus, porque Deus não vai levar só nós das covas dos leões. Ele vai livrar da gente de qualquer mal que venha contra a nossa vida. Ele pode até permitir o mal vir contra a nossa vida, passarmos situações difíceis. Mas Ele permite a sua graça, o seu poder sobre nós, que nos dá livramento para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele tem o domínio e que Ele tem o controle. Viver com Deus não significa ausência de problema, mas significa ter um refúgio, ter alguém que realmente pode nos salvar. Esse é o nosso Deus. Então nós precisamos estar justos, estar limpos diante de Deus. Porque Ele é o nosso Senhor maior. Ele é o nosso verdadeiro governante. Ele é o nosso verdadeiro líder. E é com Ele que nós vamos morar eternamente. A promessa é dele, não é do homem, é dele, Deus. E Hebreus 3:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então que a gente venha estar limpo, venha estar reto diante de Deus e que entregamos qualquer rancor, ressentimento, que vamos entregar ao Senhor, porque o Senhor fará justiça e o Senhor nos libertará da falta de perdão, porque só quem sofre é a gente. Mas quando nós liberamos perdão e entregamos na mão de Deus, aí sim, Deus abençoa tremendamente e muda a situação. Que Deus abençoe seu dia, sua vida, que essa palavra penetre no nosso coração, em nome de Jesus.